Você comprou e vendeu bitcoins e criptomoedas em 2022 e agora tá perdidaço sem saber se precisa declarar e como declarar? Então fica tranquilo que esse vídeo é para você. Salve, salve meus amigos! Hoje o tutorial é de como declarar suas criptomoedas na declaração anual do Imposto de Renda 2023. Antes da gente ir para o tutorial em si, na prática, eu preciso esclarecer as regras da Receita Federal para as negociações com criptomoedas. Então, se você comprou criptomoedas em 2022, é bom se atentar nessa parte para entender se você está ou não está obrigado a entregar sua declaração nesse ano por causa dos seus investimentos em criptos no ano passado. Então, basicamente, a Receita trata as criptomoedas como qualquer outro bem ou ativo e as regras que influenciam na questão da obrigatoriedade da declaração das mesmas é sobre a quantidade em reais que você tinha investido ao final do ano vigente, que nesse caso é no final do ano de 2022. Então, se você fechou o ano de 2022 com mais de 5 mil reais comprados em criptomoedas, portanto, esse fato te obriga a declará-las na declaração de 2023. Já se no fechamento do ano você tinha menos de 5 mil reais em criptos, portanto, você não está obrigado, desde que você não tenha feito vendas em criptos que totalizaram mais de 35 mil reais em um mesmo mês. Na questão da obrigatoriedade em si, tá, galera? É simples, Tinha 5 mil investidos em criptos no fechamento do ano, tem que declarar. Tinha menos de 5 mil, não precisa, não está obrigado a entregar a declaração das criptomoedas, tá? É claro que vocês precisam ver as outras regras de obrigatoriedade que podem enquadrar vocês na obrigação, mas no caso das criptos, a principal regra é essa, ok? Depois tem as regras de isenção ou pagamento de imposto, no caso de lucro na venda de criptomoedas. Quando eu falo criptomoedas, pessoal, eu tô me referindo a qualquer criptoativo, ok? Aqui entra NFTs, tokens digitais, moedas digitais, Bitcoin e outros ativos digitais. Ou seja, no termo criptomoedas, para a Receita entra todos esses tipos de ativos, beleza? Então, no caso de pagamento de imposto, apenas quem vendeu acima de 35 mil reais em criptomoedas em um mesmo mês que precisa se preocupar em recolher e pagar o imposto de renda sobre o lucro obtido. Esse imposto funciona de forma progressiva, como vocês veem aí na tabelinha. Se os ganhos forem abaixo de 5 milhões de reais, a alíquota será de 15%, e se for acima, a alíquota vai aumentando conforme aumenta os ganhos também. O pagamento é feito via DARF, da mesma forma que acontece em ganhos com as ações e outros ativos, e a DARF deve ser calculada, emitida e paga até o último dia útil do mês seguinte à operação de venda. E o código a ser informado na DARF, no caso das criptomoedas, é o 4600, que representa qualquer ganho de capital na venda de bens, ok? Então, caso você faça vendas e as mesmas não somam mais de 35 mil reais no mesmo mês, qualquer lucro que você possa ter estará isento de imposto de renda. Basicamente, essas são as regras da Receita para as criptomoedas. Tem um outro detalhe também, galera. A Receita interpreta apenas a moeda real para controle e apuração do imposto de renda em criptomoedas, beleza? Então, quem costuma fazer compra de criptos em dólar ou fazer swap entre criptomoedas tem que ficar atento e ter um controle redondinho convertido em reais para depois não ter problemas na hora de apurar lucro e tudo mais, beleza? Se deixar isso para última hora pode virar uma tremenda dor de cabeça, então é bom manter um controle todo em real, na moeda real, para não ter esse tipo de problema. Enfim, pessoal, explicado as regrinhas para criptomoedas do imposto de renda, agora bora lá para o tutorial prático na tela do meu computador para ver como declarar as suas posses em criptomoedas, compras e vendas no ano de 2022 na declaração agora de 2023. Então, pessoal, para a gente fazer a simulação desses preenchimentos da declaração, das criptomoedas na declaração, eu já deixei separado uma criptomoeda aqui, o Bitcoin nesse caso. Eu já deixei algumas negociações separadas aqui para a gente simular, tá? Então, resumindo as negociações que foram feitas para vocês entenderem aqui nessa planilha. Então, dia 10 de janeiro de 2022, eu comprei essa quantidade a esse preço. No dia 10 de abril, eu comprei mais essa quantidade a esse preço. No dia 10 de junho, eu vendi essa quantidade a esse preço aqui de venda. No dia 10 de setembro, eu comprei a esse preço. No dia 10 de novembro, eu vendi novamente a esse preço aqui. E no dia 10 de dezembro, eu comprei a esse preço aqui. Então, no fechamento de 2022, eu cheguei com 0,77
29.4244 bitcoins em carteira ao preço médio de R$ 121.292,18. São essas informações aqui. Aqui nessa planilha aqui tem tudo que eu preciso para declarar esses bitcoins nesse caso, tá, pessoal? Então, primeira coisa, se não tiver baixado o programa da Receita, basta ir no Google, programa IRPF 2023 Download, vai acessar o primeiro link, baixar e instalar o programa, e o programa vai ser esse aqui, beleza? Caso seja a sua primeira vez declarando, vai em nova, iniciar declaração em branco. Se declarou em 2022, pode importar a sua declaração de 2022. E aqui tem uma em preenchimento que a gente está usando para simular, beleza? Vou dar 2 cliques aqui. Então a primeira coisa, tem 3 situações que eu vou ter que declarar, tá, pessoal? Vou voltar aqui na planilha para a gente ver. Eu vou ter que declarar a posse de Bitcoin que eu tinha lá no fechamento de 2022, que é essa quantidade com esse preço médio. Eu vou ter que declarar minhas vendas, tá? Que as 2 vendas geraram lucro. Então eu fiz essa venda em junho, que gerou R$ 10.733 de lucro. E eu fiz essa venda em novembro, que gerou R$ 21.473 de lucro, ok? E nota, ó, que uma venda ela não ultrapassou os R$ 35 mil de isenção, deu R$ 20.362, e a outra venda ultrapassou e muito os R$ 35 mil de isenção no mesmo mês ali, então a venda totalizou R$ 75.949, tá? Então vão ser 3 hipóteses que eu vou simular aqui para vocês nesse tutorial, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que preencher vai ser as nossas posses em bitcoins no fechamento de 2022, ok? Eu vou aqui no programa, eu vou ter que declarar essas posses em bens e direitos, da mesma forma que declarações, fundos imobiliários e outros ativos. Vou aqui na aba bens e direitos, vou clicar em novo e aqui o grupo, pessoal, já tem fácil aqui, ó, criptoativos, é o código 08 e no código você vai ter as opções, né, de criptoativo Bitcoin, outros criptoativos, né, conhecidos como altcoins, Ethereum e outras criptomoedas, criptoativos conhecidos como stablecoins, que é pareado com uma moeda, né, como o dólar, por exemplo, criptoativos conhecidos como NFTs e outros criptoativos. Como eu só tenho o Bitcoin para declarar, vai ser o código 01, criptoativo Bitcoin BTC. E na discriminação, galera, eu vou pôr da seguinte forma, tá? Eu vou colocar a quantidade que eu tinha em custódia, que é 0,77294244. Vou colocar que é Bitcoin ao preço médio de 121.292,18, custodiados na Exchange X, CNPJ X, ok? Isso é se eu tiver esses bitcoins custodiados em uma exchange. Você vai colocar o nome da exchange e o CNPJ da mesma. Caso você tenha esses bitcoins custodiados em uma hard wallet, tá? Ou numa carteira online mesmo no celular, você vai colocar custodiados na hard wallet ou na carteira digital, tal, e o CNPJ no caso não precisa, né? Então nesse caso, se eu tiver, por exemplo, custodiados na minha hard wallet da Ledger, eu vou colocar aqui, ó, custodiados na hardware wallet Ledger Nano S, que é o modelo da hard wallet, ok? Basicamente isso, beleza? Situação em 31/12 de 2021 vai ser o custo de aquisição que você tinha, caso você já tenha investido lá em 2021, caso não tenha, começou a investir em criptomoeda em 2022, pode deixar zerado em 2021, você vai ter que informar somente a situação em 31/12 de 2022. Nesse caso, pessoal, não é esse preço aqui, tá, galera? Vai ser o custo de aquisição da quantidade que você tinha lá no fechamento de 2022. Então, para isso, basta fazer uma continha aqui, ó. Vai pegar a quantidade que você tinha, 0,77294244, vezes o seu preço médio de aquisição, 121.292,18. Vai dar o preço, a quantidade em reais que você tinha lá no fechamento do ano, que nesse caso é 93.000, vou informar aqui, R$ 93.751,87. Beleza?
isso é a quantidade em reais que eu cheguei no fechamento de 2022 em bitcoins, ok? Vou dar um ok e boa, minhas posses em bitcoins foram declaradas, ok? Então a quantidade de 0,77 bitcoins ao preço de R$121 mil e a situação em 31/12/2022, um total de R$ 93.751,87. Então, o que eu tinha em posse já foi informado aqui no programa da declaração. Agora eu tenho mais duas situações para preencher, tá, galera? Que foram as duas vendas feitas em 2022. Então, a primeira venda foi lá no dia 10 de junho, né, de 2022. Eu vendi 0,10253698, né, a quantidade. E esse é o preço médio, né, que eu havia comprado anteriormente, né, das compras anteriores. Então não é esse preço que importa. Eu vendi por esse preço aqui. Esses preços são todos fictícios, tá, galera? Então a venda foi feita por R$ 198.589,62. Considerando o preço médio anterior, eu tive um lucro, um resultado de R$ 10.733. E o total vendido foi R$ 20.362,78. Portanto, eu não ultrapassei a faixa de isenção ali de até R$ 35 mil. Portanto, esse lucro de R$ 10.700 que eu tive é um lucro isento, ok? Então, lucro isento em criptomoedas a gente vai declarar direto aqui nesse programa mesmo. Vai ser aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis. Vou clicar em novo e o código aqui, o tipo de rendimento vai ser o 05, tá, galera? Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até 20 mil para ações e 35 mil nos demais casos, que é o caso das criptomoedas, beleza? E aqui você vai informar o valor do lucro que você teve. Nesse caso, o meu lucro foi R$ 10.733. Então eu informo aqui, 10.733 e pronto, o nosso lucro isento com criptomoedas foi declarado no programa, beleza? Tá aqui, ó, 0,5 e o valor total cheio, R$ 10.733. E agora, a próxima venda foi uma venda que ultrapassou o limite de isenção. Então, isenção até 35 mil no mesmo mês em vendas e a venda total aqui deu R$ 75.949,61. Nesse caso, galera, gerou um lucro tributável de R$ 21.473,74. Então eu teria que ter recolhido um imposto de renda lá no mês de novembro, né, até o último dia útil do mês de dezembro, que é o caso do pagamento da DARF, de 15% sobre esse valor. Então, basicamente, o imposto que eu deveria ter pago seria de R$ 3.221,06. Beleza? Esse ganho, galera, como foi um lucro tributável, eu não consigo declarar ele direto nesse programa do IRPF 2023, que é o próprio programa da declaração. Esse lucro tributável eu vou ter que declarar em um outro programa, que é o programa GCAP, tá? Que é o ganho de capital. Então aqui mesmo no site da Receita, tá? Onde você baixou o programa do IRPF, você volta aqui, ó, programas da declaração, vem aqui, ó, ganhos de capital, e você vai baixar o GCAP. Não vai ser o 2023, tá, pessoal? Porque essa venda aconteceu em 2022. Então eu vou ter que baixar o programa GCAP 2022. Baixa o programa, faz a instalação e vai ser esse programa aqui, tá, pessoal? GCAP 2022. E eu já tô com a nossa declaração de simulação aberta aqui. Mas não tem nada preenchido. Então eu vou dar 2 cliques aqui. E aqui, pessoal, eu vou ter que declarar essa venda aqui em direitos/bens móveis, ok? Nota que não tem nada preenchido. Para preencher isso, eu vou ter que ir de novo. Onde o bem foi adquirido? No Brasil mesmo. Especificação. Você vai colocar da seguinte forma, tá, pessoal? Foi uma venda, então pode pôr venda. Venda de. Vai colocar a quantidade de que foi vendida. Então, nesse caso, ó, eu vendi, cadê? 0,5 bitcoins nesse caso. Vou voltar aqui. Venda de 0,5 Bitcoin por meio da Exchange X CNPJ X. Beleza? Sujeito a registro público, pode colocar não. Data de aquisição.
Como essas aquisições foram feitas em várias datas, tá, pessoal? Teve compra em janeiro, compra em abril e depois uma compra em setembro e a venda aconteceu só em novembro. Como não tem uma data só, então você coloca a mesma data da venda, tá? Que foi dia 10 de novembro de 2022. Então coloca aqui dia 10/11 de 2022 e o custo de aquisição. Qual que foi o custo de aquisição dessa venda? Então nesse caso eu vou usar meu preço médio até aquele momento. Então deixa eu pegar a calculadora aqui. Então minha venda foi de 0,5 vezes o meu preço médio naquele momento. Não é o meu preço médio atual, tá, galera? Porque depois teve uma venda que não interferiu aqui, tá? Meu preço médio até aquele momento era esse aqui, ó, R$ 108.951,74. Então 0,5 vezes R$ 108.951,74. Esse foi o meu custo de aquisição dessa quantidade, tá? R$ 54.475,87 que eu vou preencher aqui no programa, tá? Então, o custo de aquisição em reais, ó, lembre-se sempre disso, você tem que fazer a conversão para reais, foi de R$ 54.475,87. Beleza, essa parte preenchida. Adquirentes, você vai colocar novo e vai colocar o CNPJ e o nome da corretora, da exchange que você negociou, que você fez essa venda. Então coloca o CNPJ dessa corretora, dessa exchange no caso, e vai colocar o nome dela, né? Exchange X. Beleza? Dá um OK. Operação. Natureza da operação. Foi uma venda. Alienação foi a prazo, prestações? Não. Data da alienação. Dia 10/11 de 2022. Valor da alienação. Aqui, galera, é o valor da venda em si. Então vai ser esse valor aqui, ó, o total. Beleza? Já considerando o custo, o preço da venda, no caso, que foi esse aqui, ó. O custo de um Bitcoin no momento da venda foi de R$ 151.899,21. Então, ó, só para a gente tirar a prova real, eu vendi 0,5 vezes R$ 151.899,21. Foi o total de venda de R$ 75.949,61, que arredondou para cima. Então, eu vou voltar aqui no programa e vou preencher esse valor aqui. R$ 75.949,61. Custo de corretagem, se houver custo de corretagem você preenche, caso não tenha, pode deixar zerado. Já houve alienação parcial desse bem? Não. E a gente prossegue aqui para apuração. Então ele vai me dar aqui, ó, valor de alienação, que foi o total, 75.949, custo de corretagem zero, valor líquido de alienação, o mesmo valor, custo de aquisição 54.000 e o ganho de capital que eu tive, R$ 21.473,74, que é o mesmo que mostra aqui na minha planilha, beleza? Voltando aqui, seguindo o cálculo do imposto, ganho de capital, 21.473, alíquota do imposto, 15%, imposto devido, 3.221,06, que era o imposto que eu deveria ter pago via DARF até o último dia útil do mês seguinte da venda, que foi em novembro, então eu deveria ter pago até o último dia útil do mês de dezembro de 2021. Supondo que eu paguei, basta eu preencher aqui, que foi o imposto pago, 3.221,06, e aqui na aba consolidação, ele já vai me mostrar o resumo dos impostos devidos e dos impostos pagos, beleza? Coloco voltar aqui, galera, e pronto, já foi preenchido aqui meus bens e direitos às vendas que eu fiz, né? No caso, o ganho de capital que eu tive em 2022 com a venda de criptomoedas, no caso do Bitcoin. Aqui, galera, eu vou ter que transportar essa informação pro programa da declaração. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em exportar para o IRPF 2023, né? Ele vai dar um OK aqui e vai pedir para mim selecionar a declaração que eu tô querendo exportar. Então, nesse caso, é a mesma, né? Vou colocar avançar. Ele vai falar para mim salvar em algum lugar esse arquivo. Vou salvar aqui em meus documentos, salvar, beleza. E pronto, agora eu vou aqui no programa do IRPF 2023, que é o próprio programa da declaração. Eu vou mais aqui embaixo, ó, ganho de capital. E vou aqui, portagem RECAP 2022. Vou procurar o arquivo aqui em questão, que é esse aqui, que eu acabei de importar. Vou dar um OK e pronto, os dados foram importados com sucesso. Agora que eu venho aqui, ó, no ganho de capital, direitos e bem imóveis, e aqui já vai estar a minha venda de Bitcoin que eu fiz, que gerou lucro tributável, né? Que eu precisei informar lá no programa
do ganho de capital de 2022, tá, pessoal? Então, basicamente, o que a gente fez aqui para declarar nossas criptomoedas, nesse caso, as minhas posses em bitcoins? Primeiro de tudo, eu tenho que ter um controle em reais desses ativos, tá? Então, eu tenho um controle de preço médio, de venda, de quantidade e tudo mais. Tendo esse controle facilita bastante a vida. Então, primeira coisa, bens e direitos. Vou declarar minhas posses em bitcoins no fechamento do ano de 2022. Depois, se eu fiz vendas essas que geraram lucro isento, né, que foram abaixo de 35 mil reais, vai informar esses lucros em rendimentos isentos e não tributáveis, que foi o caso aqui, que no código 05, 10.733. E depois, se teve alguma venda que ultrapassou 35 mil reais no mesmo mês e, consequentemente, gerou lucro tributável, portanto, essa venda tem que ser informada no programa GCAP 2022, que é o programa de ganho de capital. Vai fazer o preenchimento tudinho, depois exportar para o ERPF 2023, vai vir aqui em ganho de capital e importar do GCAP 2022. Pronto! Aquelas transações que eu fiz em Bitcoin, que está lá na minha planilha, que são essas aqui, já foram preenchidas na minha declaração de 2023. Beleza, pessoal? Então, mais um tutorial entregue para vocês e eu espero que tenha ajudado você a esclarecer as suas dúvidas, né, sobre como funciona, como preencher corretamente a declaração das suas criptomoedas. Para mais tutoriais, tá, galera, de declaração dos investimentos, tem a playlist sobre IRPF 2023 aqui em cima e também em breve terão mais vídeos sobre declaração de outros ativos também. Então já se inscreve aí, deixa o seu gostei para dar aquela fortalecida e compartilha com os amigos. Tamo junto sempre e até a próxima. Tchau, tchau.